Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre tabela de medida padrão. O que de padrão não tem muita coisa, né? Porque não é um padrão geral, não é um padrão, não existe uma obrigatoriedade. Cada empresa vai criar o seu padrão. E aí, se vocês não têm o padrão de vocês vão ter que criar. Por que é tão importante a gente ter tabela de medida? Porque a tabela de medida é que vai dar resultado, vai culminar, digamos, nas nossas bases de modelagem. As bases de modelagem, se estão nas medidas certas, elas já são meio caminho andado para as coisas funcionarem para vocês. Dentro do infantil, a gente tem uma tabela de medidas que foi estudada aqui no Brasil e que segue um estudo que eles fizeram nas crianças brasileiras, e aí a gente tem uma média de alturas, de larguras, enfim, das crianças brasileiras. Essa é a tabela mais utilizada para o infantil. Então, se por acaso vocês trabalham com o infantil para uma marca brasileira, o ideal é que vocês consigam essa tabela, que foi feita pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela fez esse estudo, ela criou essa tabela e essa tabela é utilizada para marcas infantis. Isso é obrigatório? Não, gente, não é obrigatório. Vocês podem até fazer alguma coisa parecida com isso ou utilizar exatamente ela, mas é o que mais se usa hoje em dia. Então vocês podem se basear por essa dali para ter a tabela de vocês, ou usar essa tabela ali para fazer a tabela, para tomar ela como tabela padrão de vocês, para desenvolver as bases iniciais da modelagem infantil. Já no masculino e no feminino até foram feitos estudos, mas porém foram estabelecidas outros tamanhos, mais que uma tabela. Por quê? Porque foi estipulado alguma coisa relacionada mais à altura, a tipos de corpos, que é um pouco diferente do que a gente está habituado. Normalmente a gente tem uma tabela no livro ou na apostila, a gente utiliza aquela lá. Assim vocês têm que olhar aquelas tabelas que foram propostas e ver o que se encaixa melhor, ou pegar de um livro que vocês já têm confiança e utilizar e alterar uma outra coisinha de acordo com o público de vocês. O que é importante frisar, gente, que é importante que vocês tenham tabelas de medida muito parecidas com o que já tem no mercado. Por quê? Porque pensa que vocês vão colocar uma tabela de medidas totalmente diferente. O 38 vai ser correspondente ao 44 de outra marca. Tô chutando, tá? Tô nem pensando muito. O que vai acontecer? Uma pessoa que vai chegar na loja vai pedir da tua marca um tamanho que não vai servir. Por quê? Porque não tá condizente com o mercado. Então existem algumas pequenas variações, porém vocês têm que definir o que é melhor para a marca de vocês, desde que fique muito parecido com o que tem no mercado, para vocês não serem um destaque ruim, digamos assim, entre as outras marcas. Então tentem fazer alguma coisa muito parecida do que já tem. Para o adulto, tanto feminino quanto masculino, eu gosto de fazer dois tipos de tabela. Uma que é dos tamanhos menores e outra do plus size. Por quê? Porque existem proporções diferentes. Vocês já devem ter ouvido em tipos de corpos, que são triângulo, triângulo invertido, retângulo, ampulheta e oval. Necessariamente esse aqui, o oval, não condiz a tamanhos grandes, mas sim a pessoas que têm uma cintura com um pouco mais volume do que a maioria das pessoas. Porém, o que normalmente eu uso em modelagem feminina é o ampulheta, e o que eu uso em plus size é esse aqui, porque no plus size tem todos esses tipos de corpos, porém no meu conceito é mais comum ter o oval. Isso não quer dizer que não vai ter uma ampulheta, uma retângulo, uma triângulo, triângulo invertido, ok? Então eu uso mais esse aqui, que são proporções diferentes de busto, cintura e quadril, que são as três medidas mais importantes de qualquer tabela de medida, seja masculino, feminino ou infantil. Já no feminino, tamanhos menores, eu utilizo o ampulheta. Por quê? Porque é o padrão que se usa mais em qualquer tabela de medida que vocês vão encontrar. Vocês podem alterar isso? Podem. Falar, olha, o meu público vai ter um corpo um pouco mais quadrado, mais retangular. Então eu vou tirar um pouco de medida de cintura. Então eu vou fazer ela ficar um pouco mais larga e ficar com menos diferença de busto e de quadril. Mas isso vai depender muito de vocês, tá, pessoal? Não é uma coisa que eu vou impor para vocês. É vocês que têm que definir dentro do público de vocês o que é melhor. No adulto masculino, mesma coisa. Tu vai ter uma tabela de tamanhos menores e uma tabela de tamanhos plus size ou maiores, né? Por quê? Porque a proporção de corpo é diferente. Do masculino, normalmente, dos tamanhos menores, eles têm um triângulo invertido, ou seja, os ombros maiores e depois desce um pouco mais. Já nos tamanhos maiores é diferente. Normalmente tem mais volume abdominal. Quer dizer que é só assim? Não. Quer dizer que o mais comum que tu vê nos homens é que quando ele tá mais gordinho, a primeira coisa que aumenta é a barriguinha. Então a gente tem que considerar isso quando a gente vai fazer uma modelagem para plus size. Então a tabela de medida deles vai mudar também. Então quais são as medidas mais importantes? Como eu já falei, a gente tem três medidas importantes, que são circunferência de busto, circunferência de cintura e circunferência de quadril. Isso eu tô falando no feminino, no masculino plus size, no infantil,
no feminino plus size, ou seja, as 5 tabelas que a gente fez, todas elas, as 3 medidas mais importantes são essas aí. Por quê? Porque normalmente todas as outras medidas estão correlacionadas a isso, é meio que uma proporção quase, tá? Então isso vocês têm que cuidar. Toda vez que vocês forem comparar a medida de vocês, do cliente de vocês, com uma outra tabela, para criar a tabela de vocês, o que eu vou sugerir? Que vocês tirem essas 3 medidas, selecionem elas e comparem com a outra tabela essas 3 medidas. O restante vai ficar muito parecido e vocês podem utilizar de base o restante também. Para quem trabalha com sob medida, o que normalmente eu recomendo? Quando vocês forem fazer a tabela de medida de vocês, vocês fazem a tabela de medidas padrão, ou seja, essa seria a minha marca, ok? Aí, quando vocês vai vir a cliente, vocês vão tentar colocar ela nessas 3 medidas muito parecidas naquele tamanho específico de vocês. Vocês já vão ter uma base para aquele tamanho específico. E aí vocês vão só alterar essa medida que está um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a pessoa tirou a medida de busto, cintura e quadril. Vocês viram que o busto é mais avantajado, que assim, visualmente tu já vê que não está na proporção, e eu não digo que isso é errado, tô dizendo que não está na proporção mais utilizada nas tabelas de medidas. Então o busto é maior, então eu vou comparar cintura e quadril, vou pegar esses dois e nessa parte do busto eu vou alterar, vou colocar mais medida. Pode ser em tecido plano aqui assim no meio das pences, pode ser na lateral, mas isso é uma questão que vocês têm que ter. O que eu indico para vocês, que vocês tenham uma tabela de medidas padrão, que estabeleçam bases de modelagem em cima disso, e mesmo se vocês forem sob medida ou no industrial, se tiver que alterar alguma coisa, altere ali na base comparando a tabela de medidas. Por quê? Até no industrial às vezes pode mudar um pouco o modelo. Vocês viram que aquele padrão de tamanhos não estava adequado e vocês resolveram alterar. Alterem ali também, tá? Mais uma coisa muito importante, ó, gente, vou buscar aqui minha amiga, minha modelo. E deixa eu explicar uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em comprimentos, a gente sempre vai medir da cintura para cima ou da cintura para baixo. Quando a gente fala em blusa, é do ponto mais alto da blusa, que seria aqui junção de pescoço e ombro, até a cintura. Quando a gente fala em comprimento de calça, é daqui até o tornozelo. Então todas as alturas são baseadas aqui e as circunferências, normalmente essas 3 principais que eu falei, porque aqui vai ser meio proporcional, na coxa vai ser meio proporcional, joelho meio proporcional, tudo isso meio proporcional a essas 3 medidas que a gente está falando aqui. Então caso vocês não tenham uma tabela de medidas, o que eu vou sugerir para vocês? Vou pedir para vocês que vocês estabeleçam uma tabela de medidas específica para o público de vocês. Esse público de vocês, ele pode ser tanto feminino, masculino, adulto, feminino, plus size, tamanhos menores, então é vocês que vão definir. Pode ser até vocês, o meu público vai ter o meu corpo e eu vou tirar as minhas medidas, tá? Vocês podem fazer a partir do corpo de vocês, assim como vocês podem fazer a partir de uma tabela que já está pronta em algum lugar que vocês confiam nela. A partir dessa tabela de medidas, vocês estabeleçam qual a base, traçado das bases de modelagem de vocês, e vocês tracem para qualquer modelagem que eu recomendo é vocês terem uma base de modelagem e depois fazerem todas as alterações a partir dessa base, certo? E outro exercício que eu acho muito legal para vocês entenderem um pouco proporções, peguem as pessoas mais perto de vocês. Ah, tu é mulher, tu pega mais 2, 3 mulheres perto de ti, tu é homem, tu pega mais 2, 3, 4 homens ao redor de ti e faz essa comparação de medida. Mede, mas a ideia aqui não é saber as medidas, é comparar busto, cintura e quadril. E aí vocês vão ver como os corpos podem mudar. Então aí vocês conseguem identificar também um público que às vezes seja melhor para vocês. Vocês conseguem entender, não, essa pessoa é mais, eu vejo um corpo mais parecido com essa pessoa na rua, então é essa que eu quero. E assim vocês vão criando a tabela de medida de vocês, que é essencial para vocês fazerem qualquer modelagem. Espero que vocês tenham gostado, criem a tabela de medida de vocês ou estabeleçam uma tabela de medidas que vocês confiem. Livro, apostila, onde for, certo? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.